Dizia, para o Detroit ali, eu falava para ele que enquanto nós estávamos lá louvando a Deus, lá na calçada, próximo do campo, tinha duas jovens cruzeirenses que estavam acanhadas no canto, e eu estava percebendo que elas ficavam olhando para mim e tal, e aí o Espírito Santo falou, vai até elas, já que elas não vêm até você, vai até elas. E aí eu peguei 2 panfletinhos, fui até as meninas, e de fato era o que elas queriam, era se aproximar de mim, mas estavam com vergonha. E ali dei os panfletos para ela, tirei as fotos, convidei para que ela se ajuntasse a nós, ali no grupo, elas vieram, ainda meio tímida, e depois, então, uma delas me mandou uma mensagem no Instagram, dizendo que Deus tinha usado a minha vida, porque ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ali, naquele momento, ela, através dos louvores, ela sentiu a presença de Deus e estava voltando para a presença do Senhor. É coisa tremenda, né? Então, é uma simples atitude que nós tomamos muitas vezes de apresentar Jesus para alguém ou de trazer a pessoa até a presença de Deus, até uma igreja, até um momento de louvor e de adoração, e o Espírito Santo ele vai agindo e vai transformando a vida das pessoas. Amém, queridos? Então, vamos abrir a Bíblia em Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7, meu apelido é Ceará. A cabeça já denuncia, a cabeça chata de cearense. E o meu nome é Marcos, Marcos Venâncio de Albuquerque. Poucas pessoas conhecem pelo nome, mas o apelido é independente de qualquer coisa. O nosso novo nome está escrito no livro da vida, aquele nome que de fato o Senhor vai nos chamar um a um, e nós entraremos os portais eternos e estaremos para todo sempre com o Senhor Jesus. Juízes, capítulo de número 7, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio e Josué e Juízes, capítulo de número 7, e versículo 22, apenas o 22 do capítulo 7 de Juízes. Se você encontrou, diga encontrei, encontramos juntos aí, versículo 22 do capítulo 7 de Juízes. Diz assim: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Somente este versículo que nós vamos ler. Feche os seus olhos por alguns segundos. Papai querido e amado, eis aqui a tua palavra poderosa e bendita. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que a tua palavra seja clara, Senhor, ao nosso coração, seja de fácil compreensão nesta noite, e que nós possamos ser edificados e direcionados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu vou começar o texto, eu vou começar, na verdade, a minha ministração de frente para trás, do momento de vitória. Porque na vida é assim, muitas vezes nós só vemos as pessoas, de repente, no momento de vitória, ou no momento de bênção, que as pessoas estão vivendo, e não sabemos a trajetória que levou as pessoas até lá. Não sabemos o quanto as pessoas sofreram, se dedicaram, o quanto elas lutaram para, de repente, conseguir o seu diploma, conseguir a sua empresa, conseguir o seu escritório, o seu gabinete, conseguir a sua família alicerçada na presença de Deus. O quão trabalhoso foi chegar a um status, a um momento de bênção, de vitória, de sucesso, de êxito. E assim nós, seres humanos, só olhamos para este momento. Só olhamos para o êxito, ou para a derrota, para a vitória ou para a derrota. Então nós só olhamos para aquilo, nós não queremos saber, muitas vezes, da trajetória que cada um teve. E o Espírito Santo, então, nesta noite, coloca no meu coração o seguinte tema: você é a solução. Não espere outras pessoas fazer aquilo que você tem que fazer. Deus chamou você para ser a solução.
a solução da sua própria vida, ser o protagonista da sua vida. Não deixe outras pessoas conduzir, dizer o que você tem ou deve fazer, porque você vai se responsabilizar pelos seus atos diante de Deus. Sou eu, não vai ser a minha esposa. Na verdade eu não tenho, né? A esposa já foi embora. Mas não vai ser o cônjuge, né? Para aqueles que não sabem, eu sou viúvo, então não vai ser o cônjuge que vai se responsabilizar por mim diante de Deus. Não vai ser o filho, nem um pai. Sou eu, é você. Você é o protagonista da sua história. Então você é a solução da sua vida. Não é ninguém outra pessoa, não é nenhuma outra pessoa. Você é a solução. Deus te chamou para ser a solução, para resolver os seus problemas, para trazer solução para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, para os seus negócios, para o seu bairro, para o ciclo de amizade, aonde você estiver. Você é a luz de Cristo ali, naquele lugar, para brilhar, para fazer a diferença. E esse jovem chamado Gideão, nós vimos aqui que quando, eles obedeceram a Deus, os 300 homens tocaram as trombetas, eles quebraram os potes, eles obedeceram a Deus, as estratégias que Deus havia trazido para eles. Deus fez, Deus agiu, fez com que os inimigos brigassem, se confundissem e brigassem entre eles, e Deus deu a vitória. Alguns fugiram, mas se você continuar lendo, eles perseguiram os fugitivos e derrotaram também. Então Deus deu a vitória por completo, porque um jovem chamado Gideão entendeu: eu sou a solução para a minha casa, eu sou a solução para o meu bairro, eu sou a solução para a tribo de Manassés, eu sou a solução para o povo de Israel. Eu sou a solução. E quando você entende isso e se une àquele que é todo poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, você fica imbatível, porque você e Deus são maioria. Eu só preciso de Deus para ser maioria. Eu só preciso de Deus, você só precisa de Deus para que as coisas sejam movidas, para que o milagre aconteça, para que as portas se abram, para que os corações se amoleçam, para que a família seja restaurada. Eu só preciso de Deus, porque Ele tem a chave que molda, que abre, que transforma, que cura. Ele faz. Então eu só preciso de Deus. O jovem Gideão, diz a Bíblia, que ele, vendo todo aquele caos que o povo de Israel estava passando, já 7 anos escravizados pelos midianitas, já 7 anos que eles não tinham liberdade de plantar e colher e desfrutar da sua plantação, já 7 anos que todos sofriam, todos lamentavam, todos reclamavam. Deus nos abandonou, era o que eles diziam. Aonde está o nosso Deus? Onde está o Deus que nos tirou do Egito, ou que tirou os nossos antepassados do Egito e nos colocou nesta terra? Segundo Deus, era uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra de provisão, uma terra de bênção. Mas o que nós temos visto são os inimigos nos atacando, os inimigos nos escravizando. O que nós temos visto é um período de escassez, e assim o povo estava. Querido, se nós contextualizarmos por dias atuais, nós temos visto tantas pessoas que são o povo de Deus, pessoas que se dizem cristãos, filhos e filhas de Deus, sendo escravizadas por pecados, escravizadas por, infelizmente, vícios, escravizadas pelo sistema, escravizadas pela depressão, por espíritos malignos, porque infelizmente as pessoas viraram as costas para Deus. E o povo assim tinha feito, pastor. Eles tinham virado as costas para Deus, tinham se esquecido de Deus. Mas um jovem chamado Gideão, que era da família mais simples, mais pobre de Manassés, e ele sendo o menor da sua casa, veja, era um zero à esquerda. Gideão não era notado por ninguém. Talvez
Este jovem até tinha um complexo de inferioridade, porque ninguém dava bola para ele, ninguém dava moral para Gideão. Era o pequenino, a família mais pobre. Não tinha bola para chegar lá e falar assim: não, eu vou jogar porque a bola é minha, né, pastor? Porque tem uns caras ruins que só jogam com a bola é dele, né? Então ele não tinha bola, não tinha brinquedo para dizer: não, eu que tenho um brinquedo, então eu vou brincar, eu vou fazer. Não, era alguém que era escanteado pelos demais. Mas esse jovem não parou. Enquanto seus irmãos, enquanto os seus vizinhos e amigos reclamavam, o jovem falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então esse jovem, ele saiu da sua casa, ele foi para um lugar aonde prensava as uvas, levou feixes de trigo, e ele falou: é aqui mesmo, no improviso, que eu vou buscar a solução para a minha família, que é alimentar a minha casa. Queridos, eu sou o filho mais novo de 8. Nascemos na roça, trabalhei na roça desde os 6 anos de idade. E aprove a Deus que os meus pais mudassem para São Paulo quando eu tinha 11 anos. Chegando em São Paulo, eu entrei na primeira série com 12 anos de idade para aprender a ler e escrever, ou escrever e ler. E os domingos, a minha mãe me levava até uma granja para que eu despelasse, melhor dizendo, moelas de galinha e ganhasse um frango para prover na minha casa. Então com 12 anos eu fazia isso todo domingo. Estudava de manhã, à tarde eu ia para um centro de convivência da prefeitura em Osasco, na Grande São Paulo, porque minha mãe era empregada doméstica na região da Moca, em São Paulo, e a segunda só voltava sexta. E o meu pai, servente de pedreiro. Então ele ficava o dia inteiro fora. E ali então eu ia os finais de semana trabalhar para ajudar a minha família. E depois eu comecei a vender picolé na rua. Pegava picolé, com uma caixa de isopor lá na sorveteria e saía a tarde toda vendendo para ajudar a minha família com 12, 13 anos. E intercalava 2 dias por semana, ia treinar. Porque no meu coração estava o desejo de ajudar a minha família, de trabalhar, de trazer solução para a minha casa. Ainda pequeno. E quando nós temos esse desejo de buscar solução para os problemas, nós chamamos a atenção daquele que não dorme, daquele que tudo enxerga e nada passa desapercebido aos seus olhos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o desejo, que tem a vontade, que quer que os seus filhos possam prosperar e ser abençoados. Sabe, nada resiste ao trabalho, querido, nada. Nada resiste ao trabalho. Em contrapartida, a preguiça não te leva a lugar nenhum. Nada resiste ao trabalho. Mesmo as pessoas, nós vemos infelizmente que as pessoas mais ricas do mundo não têm compromisso com Deus, porque nada resiste ao trabalho. Quando você trabalha, você semeia, certamente você tem a sua colheita. E Gideão não foi diferente. Gideão falou assim: eu tenho que buscar a solução para a minha casa. E enquanto ele estava buscando a solução, Deus viu, e Deus falou assim: esse jovem vai mudar a história de Israel, vai mudar a história da sua casa, vai mudar a história da sua tribo. Este jovem é cabra da peste, como nós dizemos lá no Ceará, é cabra macho. Então preciso de um jovem desse, preciso de alguém como ele, que é valoroso, que é valente, que é corajoso, para libertar o meu povo das mãos dos midianitas, dos seus inimigos. Tinha tantos outros, queridos, que eram do exército, tantos outros fortes, capacitados, mas nenhum deles queriam se colocar à frente. Todos acovardados, todos acomodados. Assim como nós vimos lá no capítulo de número 16, ou 17, melhor dizendo, de 1 Samuel, aonde o exército de Deus era afrontado por Golias, e todos
Ficaram amedrontados, com medo, todos, uns medrosos, os caras grandes, mas medrosos, porque eles olhavam só com a visão humana. Não, Golias é grande, Golias tem espada, tem escudo, Golias é um vencedor, como que eu vou afrontar este homem? Então eles começaram a olhar para a esfera humana e tirar a visão e os olhos de Deus, querido. Quando nós olhamos para Deus, nós somos imbatíveis, falando, não, eu tenho um Deus todo poderoso, eu tenho um Deus forte, um Deus grande, um Deus que vai fazer o impossível na minha vida, um Deus que vai me levar além das minhas possibilidades, além da minha capacidade, além do meu conhecimento. Ele vai fazer a diferença na minha vida. Aí de repente um pequenino Davi fala assim, eu vou, porque não é o tamanho deste homem que vai me afrontar, porque eu não vou pelas minhas próprias forças, eu tenho experiência com Deus, eu sei do que Ele é capaz, eu sei que Ele pode nos dar estratégia, eu sei que Ele pode nos dar sabedoria, entendimento, eu sei que Ele pode agir, e eu estou lutando por uma boa causa, por um propósito, que é libertar o povo de Deus, libertar o povo de Israel. E Davi foi para a batalha, e vocês sabem muito bem que Davi foi a solução para o povo de Israel. Davi foi a solução. O rei se amedrontou e não foi, se acovardou. Os homens fortes se acovardaram, mas Davi falou assim, eu não vou me acovardar, porque Deus me chamou para ser a solução. E Davi se colocou nas mãos de Deus e libertou o povo. E aqui Gideão, então, quando tem um encontro com aquele anjo enviado por Deus, o anjo chega e fala assim, varão valoroso, homem forte, homem corajoso, Deus está com você. Você precisa de mais alguma coisa, querido? Em saber que Deus está com você, que o onipotente está contigo, que o imutável está com você, que o onisciente está com você, que o onipresente está contigo. Precisa de outra coisa? Não. Preciso de Deus. Sabe, como eu falei, aquele jovem poderia sofrer de complexo de inferioridade. E o anjo sabendo disso, Deus sabendo, Deus falou, você é forte, você é corajoso, você é capaz. Ainda que você olhe no espelho e fale assim, ó vida, ó céus, eu vou chegar aonde? Só tem a 8ª série, aonde que eu vou chegar? Saí lá da roça, não tenho estudo, não tenho diploma, aonde que eu vou chegar? Ó céus, ó vida. Mas querido, com 18 anos, quando eu fiz a minha aliança com Deus, eu me agigantei, eu falei assim, o céu é o limite, o céu é o limite, não tem limite mais para mim, aonde Deus me levar eu irei, não tem mais limite, porque eu estou aliado a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas. E aquele jovem então, Gideão, foi encorajado pelo anjo, mas ele ainda demorou a entender o propósito de Deus, como que isso vai acontecer, eu não sou nada, eu nunca fiz nada relevante, como que Deus me escolhe para uma tarefa tão gigantesca, tão grande, eu não sou capaz. Este jovem falou assim, eu aceito o desafio, eu vou, se o Senhor está comigo, eu vou para esta batalha. Os inimigos são grandes, são poderosos, são 135.000 homens, mas eu vou, eu aceito o desafio, porque Deus está comigo. E diz a Bíblia então que o anjo fala para ele, agora você tem que convencer os soldados a irem com você, convoca os soldados para ir contigo para a batalha. Quero dizer para vocês que o mais difícil é isso, é nós convencermos as pessoas a entrar no propósito que Deus nos concedeu, o projeto de Deus. É difícil. É difícil nós convencemos pessoas para ir ao shopping conosco, convencemos pessoas para ir no nosso aniversário, no casamento, convidamos pessoas para tantos lugares. Mas para a igreja nós temos vergonha. Nós não convidamos, nós não convencemos ninguém. E o maior desafio é convencer as pessoas para entrar no projeto de Deus. É convencer, é usar as artimanhas.
Eu lembro que na França, quando eu morei lá durante 5 anos, na França, nós fazíamos reuniões na nossa casa. E a casa, porque eu não gosto de agitação, de morar em grande centro. Então eu morava afastado de Paris, num lugar bem tranquilo, numa casa para os filhos, com quintal, com jardim, tranquilidade. Então o acesso não era tão simples, mas eu falei, Deus nos deu a casa aqui, então por que eu vou fazer em outro lugar? A reunião é aqui em casa. Então nós começamos a fazer reuniões na nossa casa, células, e muitas pessoas não tinham carro e o trem mais próximo era 10 quilômetros da nossa casa. E ônibus pouco tinha horários, específicos, e os horários não batiam com o nosso horário de reunião. Então o que eu fazia? Eu pegava o meu carro, ia até a estação de trem, pegava as pessoas que vinham até em casa, muitas delas não conheciam. Depois da reunião, orava por algumas pessoas que pediam oração e depois levava as pessoas de volta à estação de trem para que elas fossem para as suas casas. Obviamente alimentadas, porque nós fazíamos um lanche em casa. E chegou um período que eu falei, só o lanche não é suficiente, contratei um buffet para dar janta para todo mundo. Nós tínhamos 80 pessoas mais ou menos que vinham. Chegou uma vez que tinha 250 pessoas em casa, pessoas penduradas nos lustres, que eu falei, como que tem tanta gente? Porque nós temos que usar as estratégias para convencer as pessoas a vir a Cristo, trazer as pessoas para o Senhor Jesus. E oriunda destas sementes, dessas semeaduras, quando saímos de lá, deixamos ateu batizado, muçulmano batizado, atletas batizados, várias pessoas servindo a Cristo, porque tem um preço, querido, e nós temos que estar dispostos. Muitas vezes eu estava tão cansado que eu ia meditar na palavra, eu dormia em cima da Bíblia, tão cansado, porque tinha jogado no dia anterior, tinha treinado no dia seguinte. Mas eu falei, compromisso com Deus é compromisso. Quantas vezes abrimos mãos de finais de semanas prolongados, porque nós tínhamos células às segunda-feira, não vamos viajar, primeiro o reino de Deus, as demais coisas vêm depois. Primeiro o reino, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Então é o que esse jovem tinha que fazer agora, convencer os soldados a ir para a batalha com ele. Chegar para os soldados e dizer, Deus falou comigo, Deus vai nos libertar, Deus vai nos salvar, Deus vai mudar a nossa história, nós somos a solução, Deus vai na nossa frente. Então ele saiu, convidando, convencendo, e ele consegue reunir 32 mil homens, olha que coisa linda. E mesmo assim ele conseguiu convencer, porque Deus estava com ele. Ele não estava na sua força, estava na força de Deus. Mas mesmo assim, queridos, muitos, infelizmente, estavam com medo, amedrontados, muitos ainda estavam incrédulos, será mesmo que Deus vai fazer? E voltaram para trás com receio, com medo, porque Deus pediu, aqueles que estão com medo, voltem-se para trás. Infelizmente são muitos assim, que estão na igreja, mas que retrocedem no momento que tem que ir para a batalha, no momento que tem que firmar o pé e falar assim, eu sou de Jesus, eu estou aqui porque der e vier, eu não vou abrir mão de Jesus. Eu lembro que no Santos, quando eu tinha 19 anos, o presidente falou para mim, se você não parar de ir para a igreja, eu vou te mandar embora. Ou você para de ir para a igreja para ficar aqui, ou você vai na igreja, mas em outro lugar, aqui não. E eu falei para ele, presidente, eu não abro mão de Jesus, não. Jesus é a solução, Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não abro mão. E ele falou assim, então pode ir embora, não quero mais te ver aqui. E eu fui embora, querido, mas fui embora com Jesus, desempregado, mas com Jesus. O sonho talvez coloquei em xeque, mas com Jesus, o que importa? Com Jesus, isso é o principal. Se o Senhor está comigo, se o Senhor está contigo, isso é o principal. As demais coisas Ele vai acrescentar. As portas se abrirão no tempo dEle, o milagre acontecerá no tempo dEle, a libertação acontecerá. O que eu não posso é abrir mão de Jesus. Eu não posso abrir mão de Jesus, não posso. E esse jovem então, ele consegue reunir a galera,
os soldados para ir para a batalha. Deus falou, tem muita gente. Voltam então ali 22 mil e ficam só 10 mil, tem muita gente ainda. Resumindo, ficaram só 300 com esse jovem. Olha que loucura, 300 homens para 135 mil soldados, que loucura. Essa matemática não fecha. Como é que vai acontecer isso? Como que eu posso enfrentar uma legião, um exército gigantesco somente com 300 homens? E ainda com trombetas, com vaso na mão? Que negócio é esse? Que estratégia maluca. Mas confia em Deus, querido, confia em Deus. A estratégia de Deus é a melhor, não tem outra. E resumindo, nós vimos aqui que quando eles tocaram a trombeta, Deus fez. É Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que transforma. O que eu preciso é simplesmente crer no projeto de Deus, obedecer às instruções de Deus, porque Ele vai fazer acontecer, Ele vai transformar. Eu lembro que quando nós estávamos na França, ainda uma jovem vizinha que estava gestante, mas o seu bebê estava com má formação cerebral. Uma jovem francesa que não acreditava em Deus. Mas nós nos disponibilizamos a dizer, Deus vai curar o seu filho, Ele pode fazer isso. E compramos a briga literalmente daquela mulher. E começamos a interceder, a orar, a bater na porta de Deus e dizer, Deus, tem misericórdia. Pela fé nós profetizamos a cura, pela fé nós profetizamos a transformação. E 1 mês e meio depois, aquela jovem nos convida para ir na sua casa jantar. E depois da janta ali, dos petiscos, né? Porque francês quase não come, só fica beliscando igual passarinho. Eu passei fome, mas está na benção. Cearense come igual um touro, só Jesus. E ali então, depois daqueles petiscos, veio o melhor da história, que foi o veredito, que foi o laudo médico dizendo que o filho dela estava curado, perfeito. Perfeito, porque Deus fez a obra, porque Deus curou aquela criança, porque alguém se disponibilizou a crer que Deus é poderoso para fazer. E o Pedro, que é esse bebê, né, que foi curado, tem a mesma idade da minha Pietra, 13 anos de idade. Menino grande. E a Nati, que é a mãe, diz que sempre que olha para o Pedro, é a concretização da existência de Deus, a materialização da existência de Deus. Sempre que eu olho para o Pedro, eu vejo que Deus existe, porque Ele curou o meu filho. E é assim que Deus faz, querido. Eu não posso curar, eu não posso mudar e transformar, mas Deus pode. Mas aquilo que eu posso fazer, eu faço, que é crer e obedecer. Porque Ele vai fazer, Ele vai realizar. E Deus deu a vitória para este jovem. Gideão com o seu povo, eles comemoraram a vitória. E a Bíblia diz que 40 anos de paz vieram sobre Israel, porque um jovem resolveu ser a solução. Olha que coisa simples, que trajetória linda que este jovem trilhou para chegar a este momento de dizer, Deus fez, Deus transformou, Deus deu a vitória. Eles comemoraram porque alguém se disponibilizou, querido. Olha que coisa linda quando nós disponibilizamos. Deus pode fazer coisas inefáveis na nossa vida, coisas extraordinárias na nossa vida, quando nós disponibilizamos a fazer. Nós disponibilizamos a crer, a obedecer a palavra de Deus. Então, dentro desta visão, quando eu chegava nos clubes, eu sempre dizia, Deus me colocou aqui para ser a solução. Deus não me colocou aqui para ser mais um. Deus não me colocou aqui para ficar no meio da multidão, só observando e só comendo migalhas que vão de repente cair. Deus me colocou para ser a solução desta empresa. Deus me colocou para ser a solução para os meus companheiros, da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos, da minha esposa. E assim então Deus, dentro dessa visão, Deus me levou a batizar a minha mamãe, a dona Alvina, com 70 anos, no Rio Jordão, lá em Israel, porque eu me coloquei como solução na minha casa. Deus me levou a batizar a Damares, minha primogênita, o Levi, de 15 anos, a Pietra, de 13, porque Deus me colocou como a solução da minha casa.
para transformar a vida daqueles que estão do meu lado. Porque nós não podemos aceitar, querido, que o inimigo venha bagunçar a nossa família, venha bagunçar o nosso trabalho, venha imperar. Jamais. O nosso Deus é poderoso para transformar, mas Ele depende e Ele quer usar a sua vida, porque você é a solução, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia, o tempo todo Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se porventura nesta noite você entrou aqui um pouco desanimado, um pouco desfocado, do propósito de Deus para a sua vida, talvez algumas coisas tenham impedido você de avançar, de progredir dentro da visão de Deus. Talvez a sua visão ficou embaçada. Você está mais concentrado naquilo que os seus olhos veem do que aquilo que a fé pode te proporcionar. O Senhor nesta noite quer, em nome de Jesus Cristo, te fortalecer, te renovar, te encorajar a prosseguir, a avançar. Não é tempo de desistir, sim de avançar. É tempo de progredir, é tempo de conquistar, é tempo de ir à luta. E é isso, querido. Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para progredir, Deus nos chamou para fazer a diferença. Descruzemos os braços, arregacemos as mangas e dizemos: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Usa a minha vida, seja através de uma atitude, de um gesto, de uma palavra. De alguma forma Deus quer te usar para que você seja a solução na sua casa. Não permita que o inimigo destrua a sua família. Não permita em momento algum. Não permita. Não permita que o inimigo traga enfermidade para o seu lar. Não permita que o inimigo traga confusão para a sua casa. Não permita. O seu lar tem que ser um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu. Isso eu sempre falei para minha esposa. O nosso lar tem que ser um pedaço do céu. Nós temos que desfrutar das bênçãos de Deus aqui na nossa casa. Aqui na nossa casa. O Espírito Santo tem que dominar a nossa casa. Tem que reinar aqui no nosso lar. Aqui tem que ser lugar de paz, onde as pessoas entram aqui e falam assim: eu estou num ambiente diferente. Um ambiente diferente. Nós não podemos aceitar, porque nós servimos um Deus tão grande, tão tremendo, tão gigante, um Deus que pode todas as coisas, e nós nos agigantamos com esse Deus. Põe a mão no seu coração. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Pai amado e querido Deus Todo-Poderoso, Abba Pai, Abba Pai, Paizinho amado, graças te damos, papai, porque somos teus filhos. O Senhor nos comprou para sermos teus filhos. Obrigado, papai. Obrigado porque como filho, Senhor, eu sei que sou protegido. Como filho, eu sei que eu tenho os benefícios, Senhor, de um Pai maravilhoso, de um Pai extraordinário, de um Pai maravilhoso, de um Pai tremendo, de um Pai amoroso, de um Pai que quer fazer o melhor por nós. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Senhor, eis-nos aqui, a tua igreja de pé diante do teu altar. Nós aqui estamos, papai, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para sermos a solução. Usa-nos, Senhor, para mudar vidas, para impactar vidas. Usa-nos, Senhor. Não aceitamos, meu Pai, viver, Senhor, em situações precárias, meu Deus. Por isso nós te pedimos, papai, em nome de Jesus, usa nossas vidas, transforma os nossos lares, cura aquela pessoa que está enferma. Deus, abre porta para o teu filho e filha que está desempregado. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que o Senhor abençoe os teus filhos, papai. E que aqui nós cremos que homens e mulheres serão soluções para os seus lares, soluções nos seus trabalhos, soluções, Senhor, para uma geração tão perdida.
Oh, aleluia, Deus, nós te glorificamos e te bendizemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus nesta noite. Quem mandou você parar? Volte para